Alunos da turma ATM 49, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu retorno aqui com vocês na nossa sexta aula da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa em Informática. E hoje nós iremos falar sobre dois termos, né? Coerência e coesão. Qual que é o significado dessas duas palavras e como utilizá-las dentro do nosso texto, do nosso trabalho acadêmico. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando por lá. Lembrando que no fim da aula de hoje nós temos uma atividade complementar justamente para auxiliar os estudos aí de vocês, ok? Então vamos lá? A coesão e coerência são elementos essenciais para fazer sentido a sua redação. Então, esses dois conceitos, né, essas duas práticas, é o que dá forma, é o que dá corpo ao nosso texto, né? É o que faz dar sentido, é o que faz ter começo, meio e fim, né, do nosso trabalho, da nossa redação, tá? A coesão e coerência têm significados muito parecidos e as duas competências dão unidade ao texto, mas na prática há algumas diferenças. A coerência se relaciona à estrutura mais profunda do texto e a coesão atua na superfície textual. Coerência é tudo aquilo que dá sentido ao texto, né? Eu não posso dizer que o céu é vermelho se ele não é vermelho, né? Então, o meu texto ele precisa fazer sentido, ter lógica. Quando eu falo de coesão, ele tem que ter começo, meio e fim, tá? Eu não posso estar lá falando sobre o sofá da minha casa e, de repente, o meu texto ir lá parar nos produtos de supermercado. Ele precisa fazer sentido e seguir o tema proposto, tá bom? A coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial, ou seja, começo, meio e fim, e ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos, como dos artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposição. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, em português, lá do ensino médio, tudo isso se reflete aqui na minha coesão, quando eu estou descrevendo um texto, né? Questão lógica, né? Significativa daquele conteúdo. Exemplo de frase sem coesão. Então, uma frase aí que não tem lógica. Deixei um exemplo aqui para vocês, ó. Eu gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem. Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Então, não tem muito sentido essa frase, né? Não tem começo, meio e fim. Então, eu gostaria de ter uma boa nota na redação do Enem, e eu ainda não escrevi um texto coeso, né? Eu ainda não sei escrever um texto coeso. Na verdade, ele começou com o começo do texto e já foi para o final. Não tem algo ali no meio para sustentar essa frase, tá? Já a coerência diz respeito à lógica interna do texto. Não adianta um texto estar gramaticalmente correto e coeso se a mensagem transmitida por ele não for lógica. Em seu texto não podem haver argumentos sem explicação, contradições ou frases soltas sem sentido. Então, coerência é o sentido textual. Se eu tenho até mesmo uma pergunta, né, um questionamento dentro do meu texto, dentro do meu trabalho, eu preciso respondê-la, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, se eu estivesse fazendo meu trabalho lá de Covid, né, um trabalho acadêmico sobre Covid, e deixasse uma pergunta dentro do meu texto, colocasse lá, mas como é transmitido o Covid? Eu teria que responder essa questão, porque precisa fazer sentido, tá bom? E aí eu deixei também uma frase que não tem coerência, ou seja, né, que não tem sentido. Gostaria de tirar uma boa nota na redação do Enem, então eu vou faltar no dia da prova e ficar estudando em casa. Então não tem sentido. Se a pessoa quer tirar uma boa nota no Enem, ela vai até o local do Enem, vai realizar
a prova do Enem, né? Então não faz muito sentido o contexto dessa frase, tá? Sendo assim, a coerência de um texto se refere ao sentido da leitura para quem lê. Em outras palavras, um texto é coerente quando as ideias apresentadas fazem sentido, comunicam um entendimento de modo harmônico e unificado. Pode-se dizer que um texto coerente, todas as suas partes, ideias, afirmações, exemplos, argumentos, se encaixam de modo lógico e complementar. Então, por isso que a coerência e a coesão sempre seguem juntos, né? O meu texto ele precisa ter uma sequência lógica, começo, meio e fim, e precisa fazer sentido. Tudo isso eu posso fazer essa junção de informações. Outro exemplo que eu dou aí para vocês, né? Estou lá fazendo meu trabalho de Covid. Eu não posso começar a minha introdução já dizendo sobre, vou dar um exemplo, né? Sobre transmissão do Covid. Eu até poderia se o tema principal fosse transmissão, mas como o meu tema é Covid, eu tenho que começar com uma introdução mesmo, né? O que é o Covid, muitas vezes de onde ele surgiu, e para posteriormente eu ter uma sequência lógica de sinais e sintomas, transmissão, tratamento, tá bom? Para garantir a coerência do texto, é necessário observar os seguintes princípios. Então, quando a gente fala de coerência, ele é baseado em três princípios, dentro de três princípios, e dentro desses três princípios existem 6 outros tipos, que nós iremos falar agora, tá? Então, o princípio da não contradição. O texto não pode conter ideias que se contradigam e prejudicam a sua lógica interna. Porque eu falei para vocês, eu não posso começar a falar de um assunto e terminar minha conclusão com outro assunto que acaba desfocando aí o meu tema principal, tá? Princípios da não tautologia. O texto não deve ficar repetindo ideias excessivamente, visto que esse vício de linguagem confunde a comunicação efetiva dos sentidos do texto. Então, eu não posso ficar todo parágrafo repetindo, porque o Covid surgiu de tal lugar, né? Aí no outro parágrafo, devido ao Covid ter surgido lá da China, no terceiro parágrafo. Lá na China o Covid surgiu, então eu não posso ficar repetindo esses argumentos, tá? Princípio da relevância. As ideias devem ser necessárias ao sentido e apresentadas de modo completo e em diálogo entre si, sem fragmentação, isto é, sem junção aleatória de ideias desconectadas. Então, meu texto, né, meu trabalho, ele precisa ser relevante, seguindo a questão aí de coerência e coesão, tá? E há 6 tipos de coerência, né? Que é a sintática, que representa a observância da síntese, ou seja, daquele resumo, ou seja, a construção correta de uma frase. Todos os elementos da oração devem estar dispostos corretamente para que a sentença faça sentido. Semântica está ligada à organização lógica das ideias, para que essas não se tornem contraditórias, né? Então, se eu penso em falar em transmissão de Covid, o que é relacionada com a transmissão de Covid, né? Eu preciso ter uma sequência lógica de ideias, né? O que surge, qual que é o primeiro passo ali para mim falar sobre aquele determinado tema. Temática. Para que um texto seja coerente, é preciso respeitar o tema da narrativa. Dessa forma, apenas informações relevantes ao tema devem ser descritas ao longo do texto. Então, eu não posso fugir do tema. Se eu estou falando de Covid, no meio do meu contexto, eu não posso citar tuberculose, não posso começar a falar sobre tuberculose, hanseníase, tá? Eu estou falando de Covid, eu não posso fugir do tema. Pragmática. O texto deve seguir uma sequência lógica em relação a seus interlocutores e ao contexto da comunicação. Por exemplo, se houver uma pergunta, logicamente deverá haver uma resposta. Então, se eu deixei algum questionamento dentro do meu contexto, né, do meu trabalho, eu preciso respondê-la, tá? Para que o meu leitor, daqui 2, 3 dias, 1 ano, né,
quando o professor for ler o trabalho, ele observar que tem aí o tipo de pragmatismo, né? Ou seja, a questão de se você deixou um argumento, a resposta vai conter desse texto, tá? Estilística, né? A construção de um texto deve seguir o mesmo padrão estilístico. Se a narrativa for iniciada com linguagem culta, é esperado que siga esse padrão até o final. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre normas variativas, né? E linguagem, tipos de linguagem. Lá eu estou demonstrando o que é linguagem formal, informal, né, estrangeirismo. Então, todos os nossos trabalhos da liderança, eles devem ser descritos na linguagem formal, tá? Na linguagem culta. Eu não posso aí usar algumas terminologias, algumas gírias, na verdade, né? É uma linguagem informal nos textos que eu irei apresentar os meus trabalhos, tá? Genérica. O texto deverá seguir o mesmo padrão de gênero, como conto ou crônica, até o final, com exceção de alguns textos literários, né? Então, se eu estou falando aí de uma linguagem culta, né, de um texto aí de Paulo Freire, de um livro do Paulo Freire, eu preciso seguir aquele padrão, né? Aquele gênero, tá? Eu não posso colocar algumas linguagens infantis dentro daquele texto, porque ele não é coerente nem coeso para aquele livro em específico, tá bom? Resumidamente, a coesão, por sua vez, diz respeito à ligação das ideias do texto. Trata dos mecanismos linguísticos empregados na busca pela coerência. Dito de outro modo, a coesão se refere aos mecanismos de encadeamento lógico-semântico do conteúdo apresentado, ou seja, aquela questão de sequência lógica textual. Ela é, assim, responsável por criar relações entre o que é dito, de modo a orientar o leitor na construção do sentido. A coesão pode ser articulada através de conjunções, ou seja, de conjunto de palavras, de parágrafos, né? Quer dizer, pelos mesmos chamados operadores argumentativos, que são os elementos de ligação que conectam as diferentes frases e ideias. Aí eu deixei aqui para finalizar, né, algumas frases, né, para a gente identificar o que é uma sequência coerente, o que é uma sequência coesa, tá? Então, ó, tem uma frase lá: doente não a foi, estava a aula hoje. Não faz sentido, não tem coerência, não tem coesão nenhum, né? Então, para ser um texto coerente, eu poderia descrever: ele estava doente, não foi à aula, né? Tem um significado, tem um sentido na frase. E quando eu coloco aí coesão, que tem que ter começo, meio e fim dentro da minha frase, eu poderia utilizar assim, ó: ele estava doente, que é o começo da frase, por isso o meio da frase não foi à aula, que é o final da frase, tá bom? Aí eu deixei 2 exemplos também, né? Um que tem aí coesão, né? É coesão, tem começo, meio e fim, porém não tem sentido, não tem coerência, tá? Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E quando isso acontece, o calor aumenta, o que faz com que sentimos frio. Então não tem sentido, porém essa frase ela tem sequência, né? Agora um exemplo aí de coerência sem coesão, né? Uma frase que tem sentido, eu entendo do que está falando, porém não tem sequência lógica, né? Olha fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa, nada. Então, eu entendo os sentidos das palavras, né? Porém, não tem sequência lógica. E aí, para finalizar, eu deixei uma charge aí para vocês, né? O quanto é importante nós termos esse senso de coerência e coesão, né? Até na nossa prática diária, né? No nosso convívio diário. Não somente no momento de eu estar descrevendo um texto, elaborando um trabalho acadêmico aí, tá? Então, eu deixei aí. Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes.
Então, o primeiro executivo aí, né, está dizendo que as taxas de violências estão aumentando. Eles precisam fazer alguma coisa para que aquilo não continue subindo, né? E aí vem o outro executivo, né, que não teve coerência e nem coesão, entendimento, né, da fala do primeiro executivo e fala: você tem toda a razão, vou mandar comprar um gráfico maior. Então, para o segundo executivo, ele achou que o sentido, o problema, né, da frase, dessa fala aí do colega, é que o espaço estava pouco e que eles precisariam arrumar um outro gráfico, né? Isso tudo envolve na nossa coerência e coesão verbal, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal, me mandar um e-mail, que a gente vai se falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até mais!